Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E nós já estamos aqui nesse friozinho bom, né, Luanda? Ao vivo com vocês. Que horas são, hein, Luanda? Agora são 7h30, Tá em vendo? A ponto. gente está ao vivo, hein? Eu sei que vocês estão aí despertando também, então a gente já vai começar aquecendo. Tá tudo bem aí, Luanda? Muito frio? Como você está se sentindo hoje? Hoje tá friozinho, né? Tá Tá um friozinho, agradável. tá agradável, né? Tá elegante, como sempre a Luanda, a Você gente é a diva da também. elegância, né? Uma olhada nesse look, olha só, né? Logo cedo a pessoa tem, né, eu acho que é uma capacidade, né, de acordar e já disposta. E vocês também acordam assim, dispostos, já ou tá todo mundo de pijama? Luanda, eu acho que a galera tá tudo de pijama nesse momento, né? Se eu Também olhar aí, acho. tô vendo a galera de pijama, debaixo do cobertor, né? Mas o importante é que vocês estejam ligados na aula de hoje, que está muito boa, ok? Então, para a gente começar a aquecer nossa quarta-feira chuvosa de São Paulo, nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre algo que está acontecendo no nosso dia a dia, né? E vocês sabiam que uma empresa fez uma pesquisa para saber qual emoji os brasileiros estão usando mais durante a pandemia? Então, aí eles fizeram essa pergunta para uma grande quantidade de pessoas. Qual é o emoji mais usado por brasileiros para falar da pandemia? Então, eles foram lá e fizeram a pesquisa e perguntaram para as pessoas. E aí, qual é o emoji que você mais usou durante a pandemia? E fora isso, eles fizeram um cruzamento de dados, né? Viram nas redes sociais, fizeram um levantamento e eles chegaram a uma conclusão. Então, olha só quantas opções que tem aqui. Luanda, diz para mim, qual desses emojis você mais usou aí durante a pandemia, durante esses 4 meses, né, que nós estamos enfrentando essa situação nada convencional, né? Qual que você mais usou? O que eu mais usei foi o choro. E depois Ô, o tédio amiga, também. o tédio, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que eu devo ter usado mais, acho que ficou também dividido aí, hein? Talvez a carinha do sufoco, né? Talvez também a carinha do tédio, pensativa. E aí, então, para a gente começar aquecendo o chat, ok? Vamos começar aquecendo o chat? Eu vou pedir para vocês, então, para a gente começar aí, não precisa dar bom dia, faz assim, ó, já dá bom dia agora, ok? Não precisa nem escrever. Bom dia para vocês, você já me deu bom dia, mas agora o que eu quero que vocês coloquem no chat? A gente vai fazer uma pesquisa igual foi feita essa pesquisa encomendada pelo Jornal Metrópole. Nós vamos fazer agora a nossa pesquisa do Centro de Mídias, hein? Você vai colocar agora no chat qual é o sentimento que você mais teve e qual emoji. Vamos deixar resumido? Coloque aí, não escreve nada, só coloca o emoji que você mais usou durante a pandemia, ok? Só põe aí o emoji que você mais usou. Então, você pode usar esses que estão aqui, ó, esses exemplos. E aí você pode colocar, vamos lá, 30 segundinhos para vocês reagirem no chat com o emoji que você mais usou durante a pandemia, ok? Então vamos lá, 30 segundinhos para a gente começar a aquecer a nossa aula de quarta-feira. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou acompanhando aqui. Um beijo para a Gabi. A professora Sara vai mandar um beijo para você também, Gabi. A maioria que colocou, na verdade, eles estão colocando vários, viu, Ah, professora? é? Ai, Mas a vocês são maioria, indecisos, hein? Oh, meu Deus. É um só, gente. a maioria é carinha de triste. Oh, Alguns colocaram um coraçãozinho, acho que é para você. oh, E entediado, triste, oh. entediado, tem feliz também a carinha de felicidade, mas assim, eles estão se dividindo aqui nos emojis. Entendi. Então vamos ver aqui. Então, será que a pesquisa feita pelo jornal está igual a nossa pesquisa aqui, rápida pelo chat? Vamos dar uma olhada agora no ranking
dos emojis mais usados pelos brasileiros durante a pandemia. Então, olha só. Em primeiro lugar, está esse aqui da lagrimazinha, que pode representar a angústia. Esse aqui do pensamento, pensativo. Em terceiro lugar, espante. E aí você disse que teve um aluno que falou isso, que está gostando, né? Que está ficando feliz de estar em casa. Então, aqui, a felicidade também está em terceiro lugar, olha só. E, em quarto lugar, esse daqui das lágrimas, né? O da tristeza. Mas, assim, para todos vocês que colocaram aí no seu, né, que estão usando mais o da tristeza, o da raiva, do tédio, não é? Do tá super pensativo nesse momento, tá entediado lá em casa, o que mais rola, o que eu mais escuto durante o dia inteiro lá da minha galerada é: eu estou entediado, não aguento mais ficar em casa, né? Mas para todos vocês que colocaram aí, que estão passando através do emoji, a gente representa bastante os nossos sentimentos, né? Então, para todos vocês que estão passando, para todos nós, na verdade, que estamos passando por esse momento, a palavra do dia hoje é coragem. Então, em vez de falarmos de uma frase, eu quero que nossa palavra do dia hoje seja coragem. E vocês sabem que surgiu nessa pandemia um novo emoji, né, que não existia antes, que é esse aqui, ó. E ele representa exatamente a nossa palavra do dia, que é coragem. Então, para todos vocês, para todos nós que estamos passando por esse momento ainda, seja entediado, seja triste, seja chateado, a palavra hoje é coragem. Vamos ter coragem, ok? Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, o que nós vamos precisar na aula de hoje? Por favor, na tela, olhem aí. Lápis ou caneta, papel ou caderno. Caderno do aluno volume 3, para quem já estiver com o caderno do aluno volume 3, senão não tem problema, vai seguindo pelos slides. E hoje a gente vai ter uma oficina rapidinha, né? Uma oficina. E nessa oficina, o que você vai precisar? De uma camiseta velha, nada de pegar o do irmão, né? Pega lá o do time do irmão, mentira, não faz isso. Pega uma camiseta velha, tesoura e uma régua. Se não tiver isso em mãos agora, tem problema? Não, você vai assistir a oficina tal e depois você faz depois da aula, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá, seguindo, retomando o que nós trabalhamos na aula passada. Vamos nos lembrar? Olha só, na última aula nós conversamos sobre estratégias para nós estudarmos. Lembra que a gente até fez a lousa mágica, não, a agenda mágica, lembra, seu Luanda? Nós demos algumas dicas de organização nos estudos. E aí, no finalzinho da aula, a gente criou uma agenda de estudos. E detalhe, Luanda, eu vi várias na nossa hashtag pelo Insta, né? Gente, vocês arrasaram. Teve um pessoal que fez muito melhor do que eu. E acho que é isso que nós queremos mesmo, que vocês nos superem. A gente dá a ideia e vocês vão lá e arrasam. E é o que vocês estão fazendo. E eu estou muito orgulhosa de vocês, de verdade, porque eu tenho visto que mesmo diante das nossas dificuldades, vocês estão conseguindo dar conta, estão indo atrás, estão fazendo acontecer. E eu achei lindo todas as atividades que vocês postaram essa semana. É uma pena não poder falar de todos, ok? Mas sintam-se todos abraçados, beijados, porque eu estou muito feliz com a devolutiva da semana, da nossa oficina da semana passada, ok? Então, vamos para a aula de hoje? Objetivo da aula de hoje, olhem aí na tela. Lembra que o objetivo é de todos nós. Todos nós temos o objetivo hoje de... A aula vai trabalhar sobre aprender a conviver, ok? Nós temos que aprender a conviver. E olha só, a gente está num momento, né, Luanda, que agora a gente tem que aprender a conviver muito com a família. Né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que é um rapaz que estava casado há 20 anos, ele falou assim, nossa, só agora que eu conheci minha esposa de verdade, porque eu só viajava, né? E agora que eu estou ficando em casa, e agora que eu estou aprendendo a conviver com os meus filhos, com a minha esposa, de repente você também, né? Não tinha contato com seu pai, com a sua mãe direto, que eles trabalhavam bastante, e de repente, durante esse período, você está tendo o contato o dia inteiro, né? E aí você tem que aprender a conviver também com quem mora com você, né? Então vamos lá, competência em foco na aula de hoje. Olha só, nossas competências que nós vamos trabalhar de forma intencional na aula de hoje são empatia e
organização. Ok? Empatia a gente fala praticamente em todas as aulas, né? E a questão da organização também. Então, nós vamos sair dessa pandemia, dessa aula, com certeza, mais organizados, com mais empatia, e nós vamos tirar uma grande lição de tudo isso, ok? Vamos lá, início de conversa. Olhem aí na tela as imagens que eu estou colocando, que a gente acabou de colocar. Olha só. Então, a gente tem 2 imagens, Luanda. E para a gente iniciar a conversa do tema da aula de hoje, o título da nossa aula de hoje, nós vamos falar criando as nossas regras, né? Nós vamos falar aí um pouquinho de regras. Então, para início de conversa, olha só as 2 imagens que vocês estão vendo aí. Então, em uma imagem, a gente tem aí uma bagunça, né? Muitos carros, muita gente junta, não é isso? Tá uma coisa meio misturada, carro junto com pessoal de bicicleta, pedestres, tem uma baguncinha aí, né? E do outro lado, a gente tem aí ó, uma fila de carros, né? E aí agora eu quero que vocês digam para mim, para todo mundo participar, ok? De forma bem rápida, sucinta, no chat, você vai dizer para mim, além dessas diferenças que eu acabei de citar, na sua opinião, qual que é a diferença entre essas 2 imagens? Ok? Então, escreva para nós aí no chat, participem e falem, além das que eu já falei, qual a diferença das 2 imagens? O que você imagina aí que é diferente entre as 2, ok? Então, 1 minutinho para vocês fazerem essa atividade e escreverem aí para nós no chat. Vamos lá. Olha aqui, professora Sara. O Bernardo falou que a primeira imagem é a Índia e a segunda é São Paulo. O Samuel falou Brasil, a imagem que está bagunçada ali, aquela desorganização. E São Paulo, a organização dos carros na segunda imagem. A Gabriela falou que a primeira imagem é manifestação e a outra um dia normal. No geral, eles estão acertando. Aglomeração, ordem, trânsito, diferença de trânsito para 2 cidades, aglomeração de pessoas. Acho que eles acertaram, não acertaram? Ah, sim. No caso aqui, nós estamos indo para uma reflexão, certo? Então, é válido. Toda a participação de vocês é super válida, né? Então, vamos analisar aqui, né? Nessas 2 imagens, então, uma, você vai ver que nós temos, todo mundo sabe que no trânsito existem algumas leis, né, que nós devemos seguir. Então, você pode perceber que em uma das imagens, provavelmente não, os motoristas estão seguindo as leis do trânsito, né, tá um atrás do outro, bonitinho. E na outra imagem, você está vendo que há uma grande aglomeração, uma grande junção de pessoas com carro. Então, assim, eles estão indo contra as leis do trânsito, certo? Então, para a gente entender isso, próximo slide, olha lá. Então, aqui nós vamos começar, então, a entender o seguinte. Entre aquelas 2 imagens, uma delas, as pessoas estavam seguindo as regras, e na outra imagem, as pessoas não estavam seguindo as regras. Então, isso, basicamente, é a grande diferença. Em uma imagem, as pessoas seguiam as regras e na outra as pessoas não estavam seguindo as regras. E aí a gente começa com essa reflexão. Então, para que servem as regras? Com base nessas imagens, com base nesse primeiro momento que nós conversamos,
o que são e para que servem as regras. Então, eu quero que vocês participem de novo, tá? Então, pega aí as reflexões que vocês já começaram a fazer e digam para mim aí em um minutinho também no chat o que são e para que servem as regras, ok? Eu vou deixar 2 minutos. Eu coloquei um, mas vou deixar 2, porque vocês no feedback, porque eu tenho lido os feedbacks de vocês, viu? Continuem contribuindo. Vocês me falaram que querem um tempinho a mais para responder. Então, aqui eu tinha deixado 1 minuto, vou deixar 2 minutinhos para vocês elaborarem melhor essa resposta para a gente compartilhar depois com todos, ok? Então, 2 minutinhos para vocês responderem o que são e para que servem as regras, ok? Então, vamos lá. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou ler 2 respostas aqui. A Yasmin, ela respondeu que as regras servem para que a gente consiga se organizar e saber o certo e o errado. E a Tainá diz que as regras são para, ou melhor, que servem para a organização mundial, né? E tem a ver também com os nossos direitos. Olha só, eu acho que está perfeito. O que você acha, Holanda? Também acho. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eles se bastaram aí, hein? Foi muito bom. Que tem a ver com as competências, né? Organização, saber o que é certo e errado, os valores. Muito bom. Isso. Muito então, bom basicamente, mesmo. As regras elas servem para dar um norte, para guiar e para, vamos falar bem claro, para não virar uma bagunça, né, gente? As regras servem para as coisas ficarem organizadas, para nós termos um parâmetro, e para isso que servem as regras. E aí a gente vai fazer um link agora com a nossa situação, não é? Nós estamos agora vivendo o famoso novo normal, né? Você já ouviu falar desse termo? Olha só. Então, esse novo normal está na moda a gente falar, né, do novo normal. O que seria esse novo normal? Então, tem aí no slide, acompanha comigo. O novo normal é a proposta de um novo padrão de vida, de convivência em sociedade, que possa garantir nossa sobrevivência durante a pandemia de Covid-19. Então, durante esse novo normal que nós estamos vivendo, as regras estão sendo essenciais para mantermos a nossa saúde, para nós mantermos aqueles que nós amamos bem. Então, as regras que nós vimos que servem para manter a ordem, que servem para organizar, que servem para dar um parâmetro, nós estamos aprendendo a lidar com novas regras durante a pandemia, não é? Que são regras de convivência, de normas, de como nós devemos agir em sociedade, dentro de casa e em vários setores, né? Então, olha só, nesse próximo slide,
que está falando sobre isso. Regras de convivência na pandemia. As medidas de segurança contra a disseminação do Covid-19 demandam novas forças de se comportar, o que tem mudado os nossos hábitos. Agora, temos um conjunto de regras e normas que estabelecem qual deve ser o nosso comportamento em casa, na rua, na escola e em lugares públicos em geral. Então, aí no desenho, tá vendo? Tá pequeno, mas acredito que vocês consigam ver, né? Tá vendo o que a gente tem usado muito, né? As famosas máscaras, né? Eu lembro que no início, a gente via alguém de máscara na rua, a gente ficava meio assim, nossa, que estranho. Hoje em dia é o contrário. Quando a gente vê alguém sem máscara, a gente fala, nossa, que estranho, a pessoa sem máscara, né? Porque a gente já se adaptou. A questão de lavar a mão o tempo todo, né? A questão de ter lá aquela norma de etiqueta mesmo, quando você tosse alguma coisa, você não põe a mão, quando você não usa, você não põe mais a mão no olho, na boca, que você já se acostumou. O uso do álcool em gel, né? É um vício, né, amiga? É o tempo todo com álcool em gel na mão. Então, são novas regras que fazem parte desse novo normal, que estão ajudando a nos mantermos em segurança durante esse período. Então, as regras estão sendo essenciais nesse momento para nos mantermos em segurança, ok? Então, a gente vai agora para uma atividade. Nós vamos ter uma sequência de atividades que vocês terão que responder, então presta bastante atenção. E essa sequência de atividades tem tudo a ver com o que vocês estão vivendo, todos nós estamos vivendo, em relação às novas regras do novo normal, desse novo normal que todos nós estamos passando, certo? Então, a gente vai aqui recapitular algumas regras de convivência. Então, as regras de convivência na pandemia. Então, quais são as regras de convivência? Olhem aí no slide agora. Quais são as regras de convivência em casa? Vocês viram que existem regras para tudo, né? Em casa, fora de casa. Então, a gente vai ver ponto a ponto. Então, agora, um minutinho, vocês vão escrever quais são as regras que vocês estão usando na casa de vocês em relação à convivência durante a pandemia, ok? Um minutinho para vocês colocarem aí as regras usadas em casa durante a pandemia. Um minuto. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou ler algumas respostas aqui para a professora Sara, tá? Eles falaram várias regras, professora. A maioria fala sobre o uso do álcool em gel, do uso de máscara, tirar o sapato quando chega em casa. E teve uma aluna aqui, que eu me perdi aqui, porque são vários comentários, que ela fala que depois que saiu de casa e ao voltar, ela tem que tomar banho. Ah, isso mesmo. São as regras que nós estamos usando de forma geral, né? Chegou em casa, você já tira o sapato, já deixa lá fora, né? Ah, vai lá, pega a máscara que você usou na rua, que você faz o quê? Já coloca no baldinho com a água. Você chega, se possível, já vai tirar a roupa que você usou na rua, coloca separado, já ponha para lavar, toma o banho. Então, são algumas regras do novo normal que estão ajudando a nós não levarmos o vírus para dentro de casa. Uma outra questão que acontece, né, que dá muito trabalho, é a higienização dos alimentos quando a gente compra do mercado. A gente gasta um tempo danado, né, Luanda, nisso. Mas é uma regra necessária também para mantermos a nossa casa em segurança, ok? Então, vamos para o próximo, olha lá. Quais são, olha aí na tela, quais são as regras de convivência fora de casa?
que está acontecendo, o que você tem que fazer, quais são as regras do novo normal quando você está fora de casa. Coloquem aí para a gente um minutinho. Olha, Sara, eles foram unânimes aqui em falar sobre o uso do álcool em gel, a máscara e o distanciamento social. Tá certinho, né? Perfeito, né? Quando a gente vai ao mercado, não é? Antigamente o pessoal ficava todo mundo bem, tem até um meme, né? Que todo mundo bem juntinho ali, né? A galera tudo juntinha, mas agora não, você tem que manter uma distância, não é verdade? Quando você vai em uma fila, tá, 2 metros, igual nós estamos aqui, né, Luanda, longe, afastadas, nós temos que manter realmente esse distanciamento, é uma das regras. Além da máscara, né? Além da máscara, o uso do álcool em gel o tempo todo. E é isso mesmo que vocês falaram, ok? Agora vamos lá para o próxima situação aí que nós temos que usar as regras do novo normal. Olhem aí. Agora a gente vai para uma polêmica, ok? Se nós voltássemos agora, ou se nós voltarmos em outubro, que ainda nós estamos em um processo, ninguém está falando aqui que vai voltar, ok? Estamos ainda esperando as orientações, mas se nós voltarmos para a escola, na opinião de vocês, quais serão as regras de convivência lá dentro da escola, na opinião de vocês? Como que nós podemos evitar a disseminação do coronavírus dentro da escola? Quais são as regras que nós deveremos, se nós voltarmos, seguir lá no ambiente escolar, ok? Então, um minutinho para vocês responderem essa questão polêmica, hein? Vai pegar fogo, hein, Luanda? Olha, parabéns pelas respostas de vocês. Estou gostando de ver, até porque, professor, eles sabem das regras. E eu vou ler algumas respostas aqui para a professora Sara. Certo. A Mariana falou que vai ter que manter a distância de uma pessoa para outra, principalmente na sala de aula, e passar, né, o álcool em gel. Manter distância, usar máscara, né, no caso. Não beijar, não abraçar. Eles acertaram aqui, gostei de ver, viu? Distanciamento, muito bem, parabéns. Olha só, né? Eu sei que quando nós voltarmos, a saudade vai ser grande. Eu acho que o primeiro desafio, né, Luanda, vai ser se controlar na hora do abraço, na hora de querer estar perto do colega, que eu sei que está todo mundo com saudades mesmo, né? Então, essa questão de
criarmos novas formas de nos cumprimentarmos, eu acho que vai ser muito interessante. Aí eu vou deixar um desafio para vocês. Que tal vocês, durante essa semana, pensarem em novas formas de se cumprimentarem quando vocês retornarem à aula, ok? Então, vocês vão pensar aí na semana como que vocês poderão cumprimentar o seu colega sem um abraço, sem um beijo, pelo menos nesse momento, ok? Mas vocês foram perfeitos, é isso mesmo. Manter a distância entre as carteiras, usar o álcool em gel, não abraçar, não beijar, né? Deixa os crush para depois da pandemia, né? Ok? Então, agora, olha só, nós estamos falando tanto, né, desse novo normal, nós estamos falando tanto a respeito das regras que a gente tem usado, e uma das regras principais está sendo o uso de máscara, na verdade. Então, hoje eu quero mostrar para vocês uma ideia de máscara que, olha, você sabe que as ideias aqui são sempre práticas e rápidas, né? Usando o que você tem em casa. Uma camiseta velha, né, que eu falei lá no início, olha só. Uma tesoura e régua para você fazer um molde. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma máscara feita de camiseta velha, Luanda. Então, eu sei que hoje em dia existem muitas opções de máscara. Eu sei que tem um pessoal aí que está usando umas máscaras muito estilosas, muito legal. Mas se você é adepto do faça você mesmo, se você gosta de fazer as suas coisas dando aí liberdade à sua criatividade, fica uma ideia para você personalizar suas máscaras a partir de agora. Então, vou mostrar para vocês uma camiseta velha que eu peguei lá em casa. Então, assim, fiz o seguinte, vou mostrar mais ou menos passo a passo, só que eu vou deixar aberto para que vocês tenham a criatividade, a liberdade criativa também. Eu tive essa ideia, mas você pode ter outras usando um tecido de camiseta. Então, fui lá, cortei a camiseta, olha só. Tá vendo? Fui lá, fiz um estrago na camiseta, mas estava velha, não tem problema nenhum. Né? E aí eu fiz esse paninho assim, ok? Aí o que eu fiz? Dobrei o paninho ao meio, certinho, ponta com ponta. Ponta com ponta, certo? A parte aberta eu deixei para baixo e a parte fechadinha para cima, tá vendo? Certo? E aí depois o que eu fiz? Peguei um molde, eu vou mostrar um molde para vocês agora. Olha só. Eu fiz essa cor coloridinha para vocês verem, tá? Olha só o molde. Tá vendo? E aí, o que dá para vocês fazerem? Dá para fazer aí com régua esse molde, tá? Então, quais são os centímetros que você tem que deixar? Ó? Nessa parte aqui, ó, você tem que deixar 15 centímetros, certo? Nessa parte de baixo, 17 centímetros. Então, você vai fazer esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Então, 15 centímetros, 17 centímetros. Depois que você fez esse molde, aí você vai lá no paninho da camiseta que você pegou. Né? Eu estou aqui sem um apoio, mas eu vou mostrando para vocês. Depois, lá nas redes sociais, eu posto um passo a passo que eu vou tentar fazer. Eu não posto aqui porque ficou muito feio o meu passo a passo, Luanda. Não tenho coragem de mostrar para vocês aqui, né? Que aqui é chique. E em casa eu mostro para vocês, ok? Nas redes sociais também, quem tiver aí nos seguindo. Então, você vai fazer assim, ó. Vai pegar aqui e vai fazer o desenho ao redor. Vai pegar um lápis, uma caneta, vai contornar ao redor, certo? Depois, você vem do outro lado, você vai virar, ó, do outro lado, tá vendo? E vai fazer o mesmo desenho. Depois que você fez esse desenho, só você recortar. Você vai lá, recorta ao redor, e aí como que vai ficar isso? Assim, ó. Só que é importante que seja duplo, tá bom? Tá vendo, ó? Vou mostrar como que fica, ó. Certo? É meio que um círculo, não. Que forma é essa, Luanda? Forma torta, professora. Tá bom? Mas vocês vão fazer direitinho aí, porque vocês sempre me superam. É incrível, vocês sempre arrasam muito mais que eu. Então, ele vai ficar assim, ó. Sem usar costura nem nada, certo? Você vai cortar esse que é o modelinho. E aí, como é que você faz? Simples. É que eu estou com o microfone. Deixa eu ver se dá. Não posso. Já me falaram assim, não faz isso.
Ok. Você vai colocar assim, ó. Você vai dobrar desse lado e pôr na sua orelha. Ah, isso, mas tem que dar uma dobradinha. Olha, a onça, né? Você viu? Era a minha camiseta de onça essa. Isso, amiga, mas dá uma dobradinha do outro lado, olha. Na verdade, ó, quer ver, Luanda? Você dá uma dobradinha assim, ó. Entendeu? Então você dá uma dobradinha assim, coloca na orelha, dá uma dobradinha assim, e aí ele vai ficar bem direitinho no seu rosto. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Não, tá certo, amiga. Ah, amiga. Ela falou que a orelha dela é grande, gente. Não, você está se fazendo bullying, amiga. Não é assim. Entendeu? Então é só para vocês terem uma ideia mesmo, ok? Então, assim. E aí você dobra de um lado, dobra de outro, coloca atrás da orelha, tá? Eu não posso pôr, desculpa. Você coloca atrás da orelha direitinho, bacana. Vai ficar bacana porque você vai poder escolher a cor que você quer. Você pode fazer, né, colocar, pintar, deixar colorido. Você pode fazer bem, bem estiloso mesmo, vai ficar fantástico. A máscara personalizada e aí de quebra você usa lá um tecido antigo, uma camiseta que você não usa mais. E aí você vai ter aí uma máscara personalizada. Então o desafio para vocês é o seguinte: durante a semana, criem aí a sua máscara personalizada. Eu não quero que você compre, né? Cria você mesmo uma máscara bem legal, que seja a sua cara, ok? Então, prosseguindo, continuando. Olha lá, próximo slide. Regras de convivência na pandemia. Então, essa tabelinha vocês terão no caderno do aluno também, lá no seu caderno do aluno volume 3. Só que eu dei uma adaptada devido aos novos tempos, devido à nossa situação do momento, voltando-se sempre para as regras diante do novo normal, diante das nossas regras do cotidiano. Então, olha aí essa tabelinha que tem aí. Essa tabelinha, então, é a lição de vocês, que vocês deverão ou fazer no caderno do aluno, ou fazer no seu próprio caderno, e você deverá mostrar para o seu professor de projeto de vida quando você terminar, tá? Ou você pode também tirar uma foto, colocar nas redes sociais. Então, o que você vai fazer nessa tabelinha? Você vai registrar o que nós fizemos na aula de hoje, certo? Nós fizemos o passo a passo, mas ali nessa tabela você vai registrar esse passo a passo que nós fizemos. Como é que você vai fazer isso? Olha lá na tabela para a gente entender. Então, tá vendo ali? Casa, fora de casa e escola. Então, você vai falar sobre as regras de dentro da sua casa, de fora da sua casa, e as regras, as possíveis regras de quando você retornar para a escola, né? Se isso acontecer esse ano ainda, né? Se você voltar. Então, que regras você precisa cumprir na sua casa, fora de casa e na escola durante a pandemia? Segunda coluna. Por que essas regras são necessárias para nós, para você? Aí você vai escrever o porquê que elas são necessárias. Por qual motivo? Existe uma regra, mas se a regra existe, ela existe por um motivo, certo? Terceira. Por que as regras são necessárias às pessoas com quem eu convivo? A regra é necessária para você e a regra é necessária para quem você convive também, para as pessoas que estão ao seu redor. Então você vai tentar pensar qual o ponto positivo? Que eu sei que falar de regra é chato, né? Ninguém gosta de falar de regra. As pessoas gostam de falar de viver a vida na liberdade, né? Ninguém gosta de regras. Mas as regras, elas são importantes, elas precisam existir para o bom funcionamento da sociedade. E no nosso caso, as regras durante a pandemia, elas existe para nos manter em segurança, ok? Então, espero que vocês realizem a atividade. Eu vou pedir para novamente colocarem na tela a nossa tabelinha, tá vendo? Então, nesse momento, eu vou dar... Então, agora mesmo, nesse momento, você vai tirar um print dessa tela, ok? Tira o print, vai lá, com toda a calma do mundo, tira o print da tela, certo? E aí, durante a semana, você vai realizar essa atividade, ok? E nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu gostei muito de estar essa manhã com vocês. E eu peço para vocês que nos avaliem depois da aula. Vai lá, dê suas sugestões, fala o que a gente pode melhorar. Fala, se você tiver dúvida, pode colocar lá também, porque nós estamos acompanhando as avaliações de vocês, ok? Então, eu já agradeço a minha grande amiga Luanda. Eu que agradeço, professora. Não deixe de nos avaliar e até semana que vem. Muito obrigada, Sara. Até a próxima aula. Um grande beijo. Excelente dia para vocês.